Santa Faustina viu uma mulher que jamais faltou à missa dominical e ainda assim estava condenada ao inferno. Nem um só domingo perdido. 47 anos seguidos. Levantava-se cedo, vestia suas melhores roupas e caminhava até a paróquia, acontecesse o que acontecesse. Sempre o mesmo banco, terceira fila, lado esquerdo. O sacerdote a conhecia, os coroinhas a reconheciam, as pessoas a olhavam como um pilar de fé. Comungava semana após semana, sem chegar tarde, sem sair antes da hora, respondendo como todos, de pé quando todos se punham de pé, de joelhos quando todos se ajoelhavam. E morreu, e foi para o inferno, não para o purgatório, para o inferno, eterno. Faustina ficou gelada, não entendia. Como pode alguém cumprir assim e acabar condenado? Como pode a aparência de devoção esconder um destino tão terrível? Ela suplicou a Cristo uma explicação, e o que ouviu desmoronou a ideia mais confortável de todas, que basta se apresentar, que basta repetir, que basta fazer tudo certo por fora, porque não era a assistência, nem a constância, nem a imagem exterior o que estava em jogo. Era outra coisa, algo que aquela mulher nunca teve, e que transformou suas missas em rituais vazios. Antes de entrar na visão, o relato faz uma pausa para que você entenda quem era Faustina. Não era uma pessoa dada a inventar histórias. Era uma freira polonesa simples, nascida em 1905, terceira de 10 filhos, com pouca instrução e trabalho humilde desde jovem. Aos 20 anos, entrou para as Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, em Varsóvia, e tomou o nome de Irmã Maria Faustina. Muitas a viam como simples, algumas chegaram a pensar que estava perturbada. Mas a partir de 1931, começou a receber visões diretas de Jesus Cristo, e ele lhe ordenou que escrevesse um diário. Escreve tudo o que te digo. Esse diário, de mais de 600 páginas, reúne visões do céu, do purgatório e do inferno. Nem todos acreditaram nela, até seu confessor, por um tempo, ordenou que parasse de escrever. Ela obedeceu, mas Cristo insistiu. Faustina morreu em 1938 com 33 anos. Anos depois, a igreja investigou. João Paulo II a beatificou em 1993 e a canonizou em 2000, estabelecendo o segundo domingo de Páscoa como o Domingo da Divina Misericórdia, ligado às suas revelações. E aqui aparece uma mensagem que o texto inclui tal como está. Menciona-se um pequeno ícone de chama chamado hype, para impulsionar o vídeo e fazer com que chegue a mais uma pessoa que possa estar buscando ajuda, e cita-se Mateus 5,16 sobre deixar brilhar a luz diante dos outros. Também se pede para se inscrever, comentar e compartilhar como um ato silencioso que pode tocar a eternidade. Depois volta o aviso fundamental. Não é escritura, mas é apresentada como revelação privada, digna de crédito, examinada e reconhecida como tal, e o que será contado é atribuído àquele diário e às explicações de Cristo sobre por que certas almas, que pareciam devotas, terminaram no fogo eterno. E agora, com tudo isso sobre a mesa, a pergunta já não te deixa escapatória. Se uma vida inteira de missas não bastou, o que faltava realmente? Se aquela mulher fazia tudo, o que estava ausente em seu interior? E você, se fosse honesto, vai à missa para se encontrar com Deus ou apenas para cumprir e sair do mesmo jeito que entrou? A visão começou em uma escuridão total. Não era uma penumbra suave, nem aquela sombra pesada que, com o tempo, abre caminho para a luz. Faustina reconheceu-a de imediato. Já estivera ali antes. Isto não era um lugar de purificação. Não era o purgatório, onde a dor faz sentido e o fim é a esperança. Isto era o inferno, o lugar da separação eterna, a região onde nada muda e nada melhora. E o mais terrível não foi apenas a escuridão, foi a certeza, aquela sensação que cai sobre a alma como uma pedra. Aqui não há saída, aqui não existe o depois, aqui não há consolo, aqui não há resposta. Faustina não queria estar ali. Ninguém que tenha visto o inferno desejaria vê-lo novamente. Mas Cristo a levara por uma razão. Não para satisfazer curiosidade, mas para mostrar algo que ela precisava compreender.
alguém que ela precisava entender. Então apareceu o fogo. Não um fogo que limpa, não um fogo que transforma. Era o fogo do castigo, o fogo que não cura, apenas queima. Queima e continuará queimando. Não alivia, não termina, não permite descanso. E em meio àquele tormento, Faustina viu a mulher. Seu rosto estava deformado pela dor. Mas não era apenas dor. Havia algo mais, algo que retorcia sua expressão como uma segunda chama por dentro. Raiva. Uma raiva amarga, desesperada, como se o grito não conseguisse encontrar a quem se dirigir. Como se o universo inteiro lhe negasse uma explicação. E a mulher gritava uma palavra que, naquele lugar, soava como um insulto contra a realidade. Por quê? Por quê? Eu ia à missa todos os domingos. Eu ia à missa. Eu recebia a comunhão. Eu fiz tudo certo. Por que estou aqui? Mas não houve resposta. Nenhuma. Porque ali não se explicam as coisas. Ali não se dialoga. No inferno não há esclarecimentos. Não há correções. Não há segundas chances. Só existe o eco interminável do que já é definitivo. Faustina olhou e sentiu um frio que não vinha do ambiente, mas da compreensão que começava a se formar dentro dela. Aquela mulher parecera respeitável, parecera devota, parecera, aos olhos de qualquer um, uma católica fiel. Se alguém a tivesse descrito de fora, diria: é das que nunca faltam, é das que cumprem, é das que sustentam a paróquia. Por isso Faustina, tremendo por dentro, perguntou ao Senhor: quem é esta mulher? Como chegou aqui? E essa pergunta ficou suspensa na escuridão, como uma porta prestes a se abrir. Porque a visão não havia terminado. Estava apenas começando. Cristo não a levara para mostrar apenas o castigo, mas a causa. Não apenas o destino, mas o caminho que o construiu, domingo após domingo, durante anos, sem que ninguém percebesse. E aqui é onde o relato se torna insuportavelmente próximo. Se aquela mulher gritava: eu ia à missa, o que havia por trás dessa frase? O que se pode fazer durante décadas, como se deve, e ainda assim perder-se? Quantas vezes uma vida pode parecer santa por fora e estar vazia por dentro sem que ninguém, nem mesmo a própria pessoa, reconheça? A resposta de Cristo não foi imediata nem suave. Foi precisa, como se estivesse abrindo uma pasta que ninguém queria olhar. Disse a Faustina que não ia explicar com teorias, mas com fatos. Deixa-me mostrar a vida dela. Deixa-me mostrar o que o mundo viu e o que eu vi. E no momento em que essas palavras caíram, a visão moveu-se, como se o inferno se fechasse atrás delas e, de repente, o tempo começasse a correr para trás. Faustina viu-se contemplando cenas da vida daquela mulher na terra. E no início, tudo se encaixava no que qualquer um esperaria de uma católica exemplar. Viu a mulher jovem, no dia do seu casamento, de joelhos na igreja, com um rosto que parecia devoto, uma postura correta, uma aparência que gritava piedade. Era o tipo de imagem que faz pensar: esta alma está destinada ao céu. Depois a viu como mãe. Viu-a levar os filhos à missa todos os domingos, repetidamente, ensinando-os a se ajoelharem diante do sacrário, cuidando para que aprendessem os gestos, as fórmulas, a reverência. Viu-a vigiando para que recebessem a primeira comunhão, como se faz quando uma família quer fazer as coisas certas. Tudo parecia ordenado, tudo parecia santo. Faustina continuou olhando. Domingo após domingo, a mulher aparecia no mesmo lugar. Chegava na hora certa, vestia-se com modéstia, sentava-se em seu banco habitual e acompanhava a liturgia com uma atenção que de fora era convincente. Levantava-se quando os outros se levantavam, ajoelhava-se quando os outros se ajoelhavam, respondia quando era hora de responder, cantava quando era hora de cantar. Ninguém poderia apontar uma falha. Era, aos olhos humanos, uma missa cumprida de maneira impecável. E então chegava a comunhão. Faustina a viu recebê-la semana após semana, ano após ano. O corpo de Cristo em sua língua, o sangue de Cristo tocando seus lábios. O encontro mais sagrado que pode existir entre Deus e uma alma, repetido milhares de vezes. Viu essa mulher voltar para o seu banco e fazer o que devia fazer,
como se espera que faça alguém de missa. Também a viu participar da vida paroquial, colocar dinheiro na coleta, contribuir com os projetos, oferecer-se como voluntária quando a paróquia organizava atividades. Estar presente no Natal e na Páscoa com uma devoção que de fora parecia ainda mais intensa. Era o tipo de pessoa que muitos sacerdotes apontariam como exemplo. O tipo de vizinha que recebe admiração. O tipo de fiel de quem todos pressupõem, sem pensar duas vezes, que irá direto para o céu. E, no entanto, Faustina já sabia o final. Sabia o que tinha visto. Essa mesma mulher, com essa mesma história, estava queimando no inferno. A contradição era insuportável. Por isso, com o coração apertado, Faustina voltou a perguntar o inevitável. Senhor, não entendo. Ela ia todos os domingos, recebia a comunhão, ajudava a igreja. Qual foi o pecado dela? Porque essa é a pergunta que desarma qualquer um que ouça isto. Se tudo o que era visível parecia correto, onde a vida dela realmente se quebrou? Se as pessoas a viam como exemplo, que parte dela nunca chegou a ser verdadeira? E o mais inquietante, se alguém olhasse para a sua fé apenas por fora, o que concluiria? E o que poderia estar acontecendo por dentro sem que ninguém perceba? Cristo respondeu à pergunta de Faustina com uma frase que mudou tudo. Disse que aquelas missas não eram adoração, eram assistência sem atenção, e aquelas comunhões não eram encontro, eram receber sem relação. Por fora, a mulher parecia fiel. Por dentro, não estava ali, não estava com ele, não estava para ele. Então a visão mudou de foco. Já não mostrava o que se via do banco ao lado, mas o que ocorria no lugar que ninguém podia olhar, o interior. A mulher entrava na igreja, sim. Sentava-se no seu banco, sim. Ajoelhava-se, levantava-se, recitava. Mas enquanto seu corpo fazia os gestos, sua mente corria em outra direção. Pensava na lista de compras, pensava no horário do dia, pensava no que ia cozinhar, no que tinha que fazer depois, nos planos da tarde. As palavras da missa passavam por ela como um ruído de fundo, como um murmúrio ao qual a pessoa se acostuma e deixa de ouvir. Não era que não soubesse o que estava acontecendo. Era pior. Era que não se importava o suficiente para estar presente de verdade. A missa tinha se tornado um costume automático, uma cena repetida tantas vezes que sua alma já não reagia. Sua boca podia responder, mas o coração não respondia. Seu corpo podia ajoelhar-se, mas o interior não se inclinava. Era como se estivesse na igreja e, ao mesmo tempo, não estivesse. E Cristo foi ainda mais claro. Confirmou que assistir sem participar não é culto. É mera presença. Uma cadeira pode estar presente na igreja. Um banco pode estar presente. Um corpo pode estar presente. Mas isso não é adoração. A adoração exige algo que a mulher nunca ofereceu. Exige atenção, intenção, entrega. Exige que a alma esteja onde está o corpo. Faustina viu o momento da comunhão. E ali a dureza da revelação tornou-se insuportável. A mulher levantava-se na fila, caminhava até o altar, abria a boca, recebia e voltava para o seu banco. Mas Cristo disse que, na verdade, ela não o recebia. Recebia a hóstia, mas não o recebia a ele. Porque jamais o buscou, jamais o amou, jamais se relacionou com ele. Era um gesto vazio repetido milhares de vezes, sem fome, sem reverência real, sem consciência viva de quem estava se aproximando. Faustina começou a compreender com uma comparação que o próprio relato formula. Era como um matrimônio que conserva a forma, mas não a realidade. Duas pessoas podem viver sob o mesmo teto, cumprir as aparências, manter a rotina e, no entanto, não se amar, não se entregar, não se conhecer. Da mesma forma, aquela mulher tinha a forma externa da fé, mas não a sua vida interior. Tinha a forma do culto, mas não o coração do culto. E ao terminar a missa, a visão mostrou algo que era devastador pela simplicidade. A mulher saía pela porta e deixava tudo para trás. Não meditava, não recordava, não levava nada consigo. Não voltava a pensar no que ouvira até o domingo seguinte, quando repetia o ciclo. Semana após semana, ano após ano, 47 anos. Cumprimento sem transformação.
rotina sem encontro. Aí está a ferida que este relato obriga a olhar sem escapatória. Quantas vezes alguém pode estar na missa e, no entanto, viver longe do que a missa é? Quantas vezes uma comunhão pode se transformar em um costume sem amor? Se Deus olha para o coração, o que vê quando você está lá? Vê uma alma que luta para estar presente, ou vê uma mente que se rende e vai para outra parte? Você vai para se encontrar com Cristo, ou vai apenas para poder dizer a si mesmo que foi? Na visão, Faustina entendeu algo que caiu sobre ela como um peso. No final, naquela mulher não restava nada que a elevasse. Não restava amor por Deus que a puxasse para cima. Não restava desejo do céu que a arrastasse de volta para casa. Restavam apenas 47 anos de domingos vazios. Restava apenas a casca de uma fé sem substância. E uma casca não basta. Então Faustina formulou a pergunta mais direta, aquela que qualquer um faria se ainda se agarrasse a uma última esperança de talvez tenha sido outra coisa. Senhor, se tivesses que nomear uma única raiz, uma única coisa que a condenou, qual foi? Cristo respondeu sem hesitar. A tibieza. Disse que a tibieza era a raiz e que tudo o mais brotou dali. Não era uma rejeição aberta, não era ódio, não era uma rebelião consciente. Era aquela zona confortável, perigosa, na qual a pessoa não está nem completamente longe, nem verdadeiramente perto, nem frio nem quente, morno, e por isso citou a advertência dirigida à igreja de Laodiceia, aquela frase que fere porque não deixa margem, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Faustina ouviu a explicação, e a lógica espiritual tornou-se aterrorizante de tão clara que era. A mulher não estava fria. O frio seria uma rejeição evidente, um ateísmo declarado, uma vida em oposição a Deus. O frio é perigoso, sim, mas pelo menos o frio sabe que está longe. Às vezes o sofrimento ou a graça o sacodem e o despertam. Tampouco estava quente. O quente seria um amor ardente, uma fome de santidade, um desejo de crescer, de voltar repetidas vezes para Deus, mesmo depois de cair. Uma alma quente erra, mas se arrepende. Tropeça, mas se levanta. Luta, mas avança. A condenada era morna. E nessa tibieza, Cristo mostrou o que a tornava tão mortal. A tibieza não sente urgência. A tibieza não se assusta. A tibieza se tranquiliza com provas externas. A tibieza se defende com frases que soam piedosas. Eu vou à missa todos os domingos, eu comungo, eu cumpro. Então deve estar tudo bem, mas não estava bem. Cristo disse que os mornos morrem à vista de todos e nem sequer sabem disso, porque sua fé se torna um costume que não pede conversão, um hábito que não exige entrega, uma aparência que substitui o encontro. E assim, a pessoa vai se apagando sem perceber, convencida de que o essencial já está resolvido, quando na verdade o essencial nunca começou. E aqui o relato te obriga a se olhar sem escapatória. Quando foi a última vez que você foi à missa com fome real de Deus, não por costume? Quando foi a última vez que a Eucaristia mudou algo em você, mesmo que fosse um detalhe pequeno? Você se reconhece nessa zona morna, onde tudo parece certo por fora, mas o coração já não arde? Cristo disse a Faustina que aquela mulher não caiu de repente. Apagou-se lentamente, à vista de todos, sem perceber. E então pronunciou uma frase que deixou tudo a descoberto. Deixa-me mostrar-te as doenças que matam a alma, mesmo enquanto ela está sentada no banco. Não eram pecados espetaculares aos olhos do mundo. Eram formas de viver a fé por fora, enquanto por dentro se ia morrendo. A primeira doença era a distração. Faustina viu cenas que poderiam ser em qualquer domingo. Pessoas com os olhos abertos que na verdade não viam nada. Gente que recitava as respostas pensando no trabalho, nas preocupações, em planos, em queixas. Cristo reconheceu que a mente humana se dispersa, que muitas vezes não é algo buscado, mas marcou uma diferença decisiva. Uma coisa é lutar contra a distração e outra é render-se a ela. A mulher condenada nunca lutou. Deixava sua mente ir para onde quisesse, sem fazer o menor esforço para voltar a Deus. Estava presente de corpo e ausente de espírito. E isso, disse Cristo, não é adoração. É caminhar sonâmbulo pelo sagrado.
A segunda doença era o formalismo. A visão mostrou aqueles que tratam a missa como uma lista de tarefas. Missa de domingo feita, obrigação cumprida, próxima coisa. Sem se perguntar se aquilo tocou a alma, sem exame, sem gratidão, sem transformação. Cristo explicou que esse coração trata a missa como um trâmite, como um ponto que se bate ao entrar e se bate ao sair. E então disse com dureza: não sou um relógio de ponto, sou Deus. Aproximar-se assim não é culto, é um insulto. E a mulher condenada, durante 47 anos, viveu exatamente isso. Cumpriu a letra do mandamento e traiu o seu espírito, porque o sentido do domingo era o encontro com ele. A terceira doença era a presunção. Faustina viu pessoas que davam como certo que o simples ato de assistir à missa e comungar garantia a salvação. Como se os sacramentos fossem mágica. Você marca presença, recebe graça, toma a comunhão, consegue o bilhete para o céu. Cristo negou essa lógica. Disse que os sacramentos não funcionam de forma automática. Exigem cooperação, um coração receptivo, fé. E lançou uma imagem implacável. Quem recebe a comunhão sem fé, recebe apenas pão. A substância muda, mas a graça não entra em um coração fechado. Rebate como a água sobre a pedra. A mulher condenada comungou milhares de vezes e quase não recebeu graça de nenhuma, porque seu coração estava fechado e sua fé morta. Fazia o gesto de receber, mas na verdade não recebia nada. Acreditou que o movimento bastava, enganou-se e essa presunção a condenou. A quarta doença era a compartimentalização. Faustina viu aqueles que guardam a fé em uma caixa. No domingo são católicos, de segunda a sábado são outra coisa. A religião não atravessa as decisões, nem os relacionamentos, nem as prioridades. É um compartimento selado, separado do resto. Cristo foi taxativo. Isso não é fé, é disfarce. Colocam o disfarce de católico 1 hora por semana e depois o retiram para viver como pagãos. Ele não veio para ser um traje. Veio para ser vida, para transformar tudo, não apenas a manhã de domingo. Veio para ser senhor de tudo, não senhor de 1 hora semanal. A mulher condenada compartimentalizou tudo completamente. O seu eu de domingo e o seu eu de dia de semana eram desconhecidos. Não via relação entre receber Cristo na comunhão e como tratava sua família, seus vizinhos, seus inimigos. Não via relação entre estar em sua presença e como gastava seu dinheiro, seu tempo, sua atenção. Quis um Deus em tempo parcial, um Deus de bolso, um Deus de domingo. Mas Cristo disse que não é um Deus em tempo parcial, ou Senhor de tudo, ou Senhor de nada. E para ela, acabou sendo Senhor de nada. A quinta doença era a falta de amor. Esta, disse o relato, cortava mais fundo que as outras. Faustina viu pessoas na missa sem amor a Deus, sem amor ao próximo, sem amor pelo pobre, pelo que sofre, pelo perdido. Iam por obrigação, por hábito, por medo do castigo, mas não por amor. E saíam do mesmo jeito que haviam chegado. Não saíam com o coração ardendo para servir, nem com compaixão pelos feridos, nem com desejo de compartilhar o que receberam. Cristo declarou que o amor é a alma do culto, e sem amor a adoração é um cadáver. Tem forma de vida, mas não a realidade. E então afirmou algo espantoso sobre a condenada. Não me amou nem uma única vez. Não amou a missa, suportou-a. Não amou a comunhão, representou-a. Não amou o próximo, tolerou-o quando era conveniente e ignorou-o quando não era. Sua vida religiosa inteira foi sem amor. E uma religião sem amor, disse, nem sequer é religião. É teatro vazio para um público que não existe. A sexta doença era a impenitência. Aqui a visão tornou-se gélida. Faustina viu a mulher em confissão, ajoelhada, enumerando pecados pequenos, seguros, aqueles que não lhe davam vergonha. Mas nunca confessava os verdadeiros. Nunca confessou o ódio pela cunhada, o rancor amargo que alimentava a cada dia. Nunca confessou seu desprezo por certas pessoas da paróquia, como as olhava de cima do ombro, como se acreditava superior. Nunca confessou sua falta total de amor a Deus,
a maneira de tratá-lo como obrigação e não como pessoa, de suportar sua presença em vez de se alegrar nela. E porque nunca confessou esses pecados, nunca se arrependeu deles. E porque nunca se arrependeu, nunca foi perdoada. E porque nunca foi perdoada, morreu em seus pecados. Cristo disse que ela recebeu a absolvição milhares de vezes, mas que absolvição sem arrependimento não é absolvição. E agora a pergunta cai sobre qualquer um que ouça isto sem poder afastá-la. Se essas 6 doenças podem crescer dentro de uma vida aparentemente correta, como você sabe que não estão crescendo dentro de você? Quando vai à missa, você luta para voltar para Deus ou se rende à distração? Trata Cristo como um encontro ou como um trâmite? Sua fé transforma sua semana ou fica trancada em uma hora? Depois de mostrar-lhe as causas da condenação, Cristo respondeu à pergunta que ardia no coração de Faustina: como evitar esse destino? Não o fez com uma teoria, mas com um contraste. Disse-lhe para observar com atenção a diferença entre uma adoração vazia e uma adoração verdadeira, entre estar presente por costume e estar presente com a alma. A visão mudou e Faustina viu outra mulher. Não era conhecida como um modelo de piedade. Não ocupava os primeiros bancos, nem se destacava na paróquia. Não despertava admiração. Alguns até a julgavam pelo seu passado, por erros visíveis, por uma vida que nem sempre fora correta. No entanto, havia algo que a diferenciava desde o primeiro instante. Faustina viu-a chegar à igreja e parar antes de entrar. Não cruzou a porta com pressa nem com um gesto automático. Tirou um momento para lembrar onde estava prestes a entrar. Benzeu-se com intenção e pediu interiormente para conseguir estar presente, não apenas com o corpo, mas com o coração. Não pediu sensações nem consolos, pediu atenção e verdade. Durante a missa, a diferença tornou-se evidente. Enquanto se proclamavam as leituras, a mulher ouvia de verdade. Não como quem ouve sons, mas como quem espera uma palavra dirigida à sua vida. Quando sua mente se dispersava, ela percebia e a trazia de volta. Nem sempre conseguia de primeira, mas lutava. Cristo mostrou a Faustina que essa luta invisível para os outros tinha um valor enorme. Na consagração, a mulher não olhava para o altar como um rito repetido, mas como um mistério vivo. Sabia, embora não pudesse explicar com palavras, que Cristo estava ali. Essa consciência mudava sua postura interior. Não estava observando, estava adorando. Não estava cumprindo, estava respondendo. Ao chegar à comunhão, a cena tornou-se ainda mais clara. Aquela mulher aproximou-se com fome espiritual. Não com rotina, não com obrigação, mas com desejo real de unir-se a Cristo. Recebeu a Eucaristia com reverência e voltou para o seu banco sem pressa. Não olhou para o relógio. Não pensou no que viria depois. Permaneceu em silêncio, agradecendo, falando com o Senhor que acabara de receber. Faustina viu então algo que não tinha visto na vida da mulher condenada: a graça agindo. Não de forma espetacular, mas real. A graça entrava, tocava feridas, enfraquecia pecados, dava força para mudar. Mais graça descia em uma única missa do que em décadas de missas vazias da outra mulher. Cristo fez com que ela visse que a diferença não estava na duração nem na frequência, mas na abertura do coração. Então Cristo explicou com clareza o que tornava aquela adoração autêntica. Primeiro, a humildade. Aquela mulher não vinha convencida de merecer nada. Vinha consciente de sua pobreza interior. Segundo, a atenção. Não perfeição, mas esforço sincero para estar presente. Terceiro, a honestidade. Na confissão não escondia o que mais lhe custava admitir. Dizia a verdade, mesmo que doesse. Quarto, a entrega. Quando rezava, aceitava que a vontade de Deus podia ser diferente da sua. Quinto, o amor. Não um amor emotivo, mas um amor real que nascia do reconhecimento de ter sido perdoada. E sexto, a transformação. Saía da missa diferente. Não perfeita, mas movida a viver de outra maneira durante a semana. Depois Cristo mostrou a Faustina uma última cena, a mais dolorosa. Mostrou-lhe o que poderia ter sido a vida da mulher condenada se, em algum momento, ela tivesse despertado.
Viu um instante de lucidez, uma queda do auto-engano, uma confissão sincera, uma missa vivida pela primeira vez com verdade. Viu como aquela mulher poderia ter mudado, pouco a pouco, e como seu destino eterno teria sido diferente. Mas aquela cena desvaneceu-se. Era apenas uma possibilidade perdida. Cristo explicou que Deus lhe tinha dado oportunidades, chamados momentos de inquietação interior. Mas ela escolheu sempre o conforto da rotina. Preferiu parecer fiel antes que se converter de verdade. E morreu como viveu, sem amor, sem atenção, sem relação real com ele. A mensagem final foi uma advertência direta. Muitos assistem à missa como a primeira mulher e não sabem. Confundem costume com fé, presença física com adoração, repetição com encontro. Acreditam que cumprir basta, e não basta. A missa não salva por inércia. Os sacramentos não agem sem um coração aberto. Faustina saiu da visão com temor e lucidez. Começou a examinar suas próprias missas, sua própria atenção, seu próprio amor. E esse exame, dizia o relato, é a maior graça que pode receber quem ouve esta história. Porque a pergunta final não é sobre a mulher condenada, mas sobre quem ouve agora. Quando você vai à missa, vai para se encontrar com Deus ou apenas para cumprir? Seu coração está desperto ou anestesiado pelo costume? E se hoje fosse seu último domingo, o que falaria por você? Sua aparência ou seu amor?